Você acredita que conseguiria perceber quando está sendo caçado? Um barulho diferente, um movimento no canto do olho, alguma coisa que dispara o instinto e faz seu corpo reagir antes mesmo de você pensar. Mas e se o predador não precisasse de barulho? E se ele não precisasse de movimento, de luz, de cheiro fresco, de nenhum dos sinais que você aprendeu a temer? Existem 8 criaturas neste planeta que caçam com sentidos que você não possui, não consegue imitar e, na maioria das vezes, nem consegue imaginar. Elas não precisam que você cometa um erro. Elas já sabem onde você está. Isso é o arquivo obscuro. Vamos começar pelo mais perturbador. Imagine que você está dentro d'água, completamente imóvel, segurando a respiração, escondido atrás de algo. Nenhum movimento, nenhum som, nenhum cheiro. O tubarão ainda encontra você. Não porque ele é um bom caçador, porque ele sente o campo elétrico gerado pelo seu coração. Cada vez que o seu coração contrai, ele produz um campo elétrico minúsculo que se expande pela água ao redor do seu corpo. Esse campo é tão fraco que seria impossível para qualquer instrumento comum detectá-lo. Mas o tubarão possui ao redor do focinho uma rede de órgãos chamados ampolas de Lorenzini, pequenos poros preenchidos com um gel condutor que conectam diretamente ao sistema nervoso. Esses órgãos são capazes de detectar variações elétricas da ordem de 5 bilionésimos de volt por centímetro. Para ter uma ideia do que isso significa, é o equivalente a perceber a bateria de um relógio a mais de 1000 quilômetros de distância. O tubarão não precisa que você se mova. Ele não precisa de sangue. Ele não precisa que você cometa erro nenhum. Enquanto seu coração bate, você está transmitindo sua localização exata. E o pior não é isso. O pior é que nenhuma presa evoluiu uma defesa contra esse sentido, porque nenhuma presa consegue parar o próprio coração. A cascavel está parada no escuro absoluto. Não há luz nenhuma. Ela não pode enxergar você com os olhos. Não importa. Entre os olhos e as narinas de cobras, como a cascavel e a jararaca, existe uma estrutura chamada fosseta loreal. Um pequeno órgão revestido por uma membrana tão sensível ao calor que consegue detectar variações de temperatura de até 0,003 graus Celsius. Não é visão, não é cheiro. É um mapa térmico em tempo real, de tudo que tem temperatura diferente ao redor dela. Quando você está em uma floresta à noite, seu corpo irradia calor em uma frequência de infravermelho constante. Paredes, árvores e pedras também emitem, mas de forma diferente, mais lenta, mais fria. Você se destaca nesse mapa como uma chama no meio de uma sala escura. A cobra não precisa que você faça nada. Ela já tem a forma do seu corpo mapeada. Ela já sabe a distância exata para o bote. Pesquisadores descobriram que cobras com esse órgão conseguem acertar alvos com precisão milimétrica no breu total, mesmo com os olhos cobertos. A temperatura do seu corpo é a mira. Existe um sentido que nenhum ser humano possui e que a maioria das pessoas nunca parou para imaginar de verdade: a eletrorecepção ativa. O peixe elétrico, assim como a enguia elétrica e o peixe-faca, não apenas detecta campos elétricos externos. Ele produz o próprio campo. Projeta esse campo ao redor do corpo como uma bolha invisível e lê as distorções causadas por qualquer objeto dentro dessa bolha. Pedras, plantas e areia distorcem o campo de uma forma. Presas vivas distorcem de outra. O peixe reconhece a diferença em fração de segundo, no escuro completo, em água turva, sem usar os olhos. É como se você tocasse uma tecla no piano e, pelo som que voltou, soubesse o tamanho, a forma e a posição de cada objeto na sala. Essa forma de percepção é tão diferente de tudo que existe na biologia humana que cientistas ainda debatem se é possível criar uma analogia adequada para ela. Não é visão, não é tato, não é som. É um sentido para o qual não existe nome no vocabulário de nenhuma língua humana. E o peixe usa isso para caçar enquanto você não consegue nem imaginar o que é sentir dessa forma. Você saiu. Horas atrás. Não importa. O urso pardo possui o olfato mais desenvolvido do reino animal.
Enquanto cães detectam odores com um nariz que tem 40 vezes mais receptores olfativos que o humano, o urso tem um olfato que supera o do cão em 7 vezes. Estamos falando de uma capacidade que pode ser mais de 280 vezes superior à humana. Mas a parte que realmente perturba não é a intensidade, é a persistência no tempo. O urso consegue seguir um rastro de pegadas com até 14 horas de antecedência. Ele não precisa que você ainda esteja lá. Ele lê o que ficou para trás, a distribuição do odor, a direção do deslocamento, a pressão de cada passo, e reconstrói o caminho que você fez como se fosse um mapa. Você caminhou por uma trilha ontem à tarde. O urso encontra essa trilha hoje de manhã e começa a seguir na direção correta. Ele está rastreando um fantasma. E o fantasma é você. O polvo não foge. Ele faz algo muito mais perturbador, deixa de existir. Em menos de 200 milissegundos, um polvo pode alterar completamente a cor, o padrão e a textura da pele. Não apenas a cor de fundo, mas padrões complexos de listras, manchas e pontos que imitam com precisão o ambiente ao redor. Ao mesmo tempo, a pele pode assumir texturas físicas diferentes, tornando-se lisa, granulada, espinhosa, dependendo da superfície. Ele não se esconde atrás de algo, ele se torna a superfície. O sistema nervoso do polvo dedica 2/3 dos seus neurônios não ao cérebro central, mas à pele e aos tentáculos. Em algum nível que ainda não entendemos completamente, a pele do polvo processa informação visual de forma autônoma, sem que o cérebro precise supervisionar cada ajuste. A camuflagem não é consciente da forma que entendemos consciência. Ela simplesmente acontece, em tempo real, sem esforço visível e com uma perfeição que câmeras de alta resolução ainda capturam com dificuldade. Um polvo parado na sua frente pode ser completamente invisível a 1 metro de distância. A aranha não precisa sair do lugar para saber tudo o que acontece ao redor dela. A teia não é apenas uma armadilha. É um sistema sensorial externo, uma extensão do corpo que cobre uma área muitas vezes maior que o próprio animal. Cada fio da teia é tensionado de forma específica. Quando um inseto pousa ou toca qualquer ponto da estrutura, essa vibração se propaga pelos fios e chega às pernas da aranha, que possui fendas liriformes, órgãos mecanorreceptores capazes de distinguir frequências com precisão surpreendente. Pesquisadores da Universidade de Oxford identificaram que aranhas conseguem interpretar o padrão de vibração para determinar a localização exata do contato, o tamanho aproximado do objeto, se é uma presa, um parceiro ou uma ameaça, e às vezes até a espécie do inseto capturado. A aranha fecha os olhos, estende a teia e ouve o mundo através dela. Enquanto você acredita que está se aproximando sem ser percebido, ela já leu sua pisada. O morcego enxerga com a boca. Tecnicamente é o sistema de ecolocalização. Ele emite pulsos ultrassônicos pela boca ou pelo nariz. Esses pulsos se chocam com objetos ao redor e o eco que volta é processado pelo cérebro em tempo real, para criar um mapa tridimensional do ambiente. Mas os números por trás disso são o que perturbam. Um morcego em voo emite entre 10 e 200 pulsos por segundo. Em situações de caça intensa, essa frequência sobe para 300 pulsos por segundo. O cérebro processa cada retorno individualmente e compila um mapa que é atualizado centenas de vezes por segundo. A precisão é tão alta que o morcego consegue detectar um fio de cabelo humano no escuro completo a 2 metros de distância. Ele consegue voar em alta velocidade por uma sala repleta de fios a 1 centímetro de espaçamento entre eles sem tocar em nenhum. Ele percebe a textura de superfícies pelo eco. E faz tudo isso enquanto seu cérebro humano ainda está tentando entender por que está tão escuro. E chegamos ao último. A coruja não tem o sentido mais exótico da lista. Não detecta campos elétricos, não produz ultrassom, não lê o calor do seu corpo. O que ela faz é levar um sentido que você conhece, a audição, a um nível tão extremo que se torna algo completamente diferente. Os discos faciais da coruja, aquele padrão de penas em forma de círculo ao redor dos olhos,
funcionam como antenas parabólicas. Eles capturam ondas de som e as concentram nos ouvidos com uma precisão impossível para qualquer outro vertebrado terrestre. Os ouvidos da coruja não estão na mesma altura. Um está ligeiramente mais alto que o outro. Essa assimetria é intencional. Ela permite que o animal triangule a posição de um som nos 3 eixos do espaço, horizontal, vertical e profundidade, simultaneamente. Pesquisadores colocaram corujas em câmaras com escuridão absoluta, sem um único fóton de luz, e introduziram pequenos roedores se movendo pelo chão. A coruja acertou cada um com precisão cirúrgica, guiada apenas pelo som das patas minúsculas na palha. Ela não vê no escuro. Ela ouve o escuro. E o que ela ouve é suficiente para caçar com precisão que câmeras de visão noturna de alta tecnologia ainda não replicam completamente. 8 predadores, 8 formas de perceber o mundo que não existem em você. E o que isso revela não é apenas sobre biologia, revela algo sobre o que significa estar no topo de uma cadeia alimentar. Nós dominamos o planeta com ferramentas, com linguagem, com tecnologia, mas dominamos porque construímos para fora do corpo aquilo que esses animais carregam dentro. Radares, termômetros, amplificadores de som, sensores elétricos. A diferença é que quando a energia acaba, nossas ferramentas param. Os sentidos deles, não. A próxima vez que você estiver em um ambiente escuro e sentir que algo está observando você, lembre-se do que você aprendeu aqui. Provavelmente você está certo. Este é o arquivo obscuro, a ciência sombria que a natureza esconde.